Em Arcos de Valdevez, numa época em que a fé e a superstição caminhavam lado a lado, ergue-se uma ponte cuja história está envolta em mistério e medo. A Ponte do Diabo, como é conhecida, atravessa o rio Vez, uma estrutura sólida que hoje carrega o eco de uma lenda antiga, contada pelos habitantes da região com um olhar de cautela. Conta-se que, há muitos séculos, os habitantes de uma pequena aldeia próxima ao rio desejavam construir uma ponte que lhes permitisse atravessar facilmente para o outro lado, sem precisar enfrentar as perigosas correntezas do Vez. No entanto, por mais que trabalhassem, as fundações da ponte ruíam noite após noite. Era como se uma força invisível, poderosa e maligna, se recusasse a deixar a obra prosseguir. Desesperados, os aldeões passaram a acreditar que a construção estava amaldiçoada. As noites eram longas, com murmúrios sobre bruxas e espíritos, e o medo se espalhava pela aldeia como uma sombra. Foi então que, numa noite particularmente escura, um forasteiro de aparência peculiar apareceu. Os seus olhos brilhavam como brasas e um sorriso malicioso dançava nos seus lábios. Apresentou-se como um mestre construtor e ofereceu-se para finalizar a obra numa única noite, mas havia uma condição: ele reivindicaria a alma da primeira criatura que cruzasse a ponte. Cegos pelo desejo de terminar a construção, os aldeões concordaram, sem refletir sobre as possíveis consequências. Durante a noite, o misterioso homem trabalhou com uma habilidade sobre-humana, erguendo a ponte pedra por pedra sob a luz pálida da lua. Ao amanhecer, a ponte estava pronta, sólida e imponente, atravessando o rio como um caminho firme entre as duas margens. Mas os aldeões logo perceberam a armadilha em que haviam caído. O homem, que nada mais era do que o próprio diabo disfarçado, aguardava pacientemente, pronto para reclamar a sua recompensa. No entanto, um velho sábio da aldeia teve uma ideia engenhosa. Antes que qualquer humano pudesse cruzar a ponte, soltaram um cabrito que, inocentemente, foi o primeiro a atravessar. O diabo, enfurecido por ser enganado, soltou um urro que ecoou pelos vales e desapareceu numa nuvem de fumaça, deixando apenas um cheiro de enxofre no ar. Desde então, a ponte permaneceu em pé, uma testemunha silenciosa do engenho humano e da astúcia que superou o próprio diabo. Reza a lenda que, nas noites de tempestade, é possível ouvir o lamento furioso do diabo, ainda ressentido por ser enganado. Os habitantes de Arcos de Valdevez continuam a contar essa história, não só como um aviso sobre fazer pactos perigosos, mas também como um testemunho da esperteza e da união que salvaram a aldeia de um destino sombrio. A Ponte do Diabo tornou-se um símbolo de resistência e astúcia, lembrando a todos que, mesmo diante das forças mais sombrias, a inteligência e a coragem podem prevalecer.